Vamos falar agora sobre o projeto político-pedagógico. Para falar sobre o projeto político-pedagógico, eu acho interessante a gente falar sobre cada uma dessas palavras que compõem aí o título que a gente vai ver agora. Então, o projeto, o que é um projeto? O projeto, pelo seu próprio nome, a gente percebe que é algo que está tratando do futuro, porque é algo que se projeta, tá? É um projeto, a gente está planejando algo que vai ser feito. Então, esse algo pode ter seus objetivos, suas metas, seu modo de fazer. E a que se refere, então, o aspecto político? Nós vimos, quando a gente estudou a Resolução 192 de 2014, que fala o quê? Do projeto de formação da educação continuada, para o Poder Judiciário. Então, ali contém uma política. Quando a gente vai fazer o nosso projeto político-pedagógico, o político nosso é aquela política, tá? A gente vai verificar o que tem ali. Ali são diretrizes, ali a gente tem orientação que a educação tem que ser preferencialmente à distância, que magistrados e servidores preferencialmente serão as pessoas que vão ministrar essa educação. Tem a informação de que os servidores terão 1 hora dentro do seu horário de trabalho para poder estudar, sem prejuízo nenhum, de remuneração e tal. Então, isso daí é uma questão, é uma política do tribunal, uma política do Poder Judiciário que diga. É a orientação de troca, de compartilhamento, de experiências, de informação, inclusive não só entre os servidores ali, mas entre os próprios tribunais, a questão de uma reserva de verba específica para essa ação formativa, quando diz que as ações formativas têm que estar de acordo com a visão, a missão, a estratégia do próprio tribunal. Então, isso tudo é o quê? Isso tudo é uma diretriz política, tá? Então, o nosso projeto político-pedagógico, ele tem na parte política a observância a isso que a gente acabou de dizer. E assim funciona. Em toda instituição tem que ter ali uma diretriz política que ela acaba servindo como linha, guia para esse projeto, que vai ser desenhado. E o aspecto pedagógico, gente, é aquilo que a gente vem falando desde o começo, é a questão da educação como um processo, tá? Como é que isso aí vai ser colocado em prática. Então, é um projeto político-pedagógico. Como é que é esse pedagógico? O que vai ser feito? Como vai ser feito? Então, esse é o aspecto pedagógico do projeto. Toda instituição de educação tem que ter o seu projeto político-pedagógico. O SEJUD tem o seu também. E como é que foi feito esse projeto político-pedagógico do SEJUD? Ele foi feito da forma em que é orientado que se façam todos os projetos políticos pedagógicos de instituições. Como? Com a participação coletiva, por meio de um procedimento democrático. Eu trago uma definição agora interessante do Celso Vasconcelos sobre o projeto político-pedagógico. Ele diz o seguinte: pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. Olha que palavras bem colocadas e que nos trazem a exata definição do que é isso. Ficou perfeita essa definição aqui. Gente, projeto político-pedagógico, ele diz assim, olha, é uma sistematização nunca definitiva. Verdade, pessoal, nunca definitiva. A gente não pode terminar, concluir ali um projeto e dizer, pronto, vamos só seguir isso aqui agora. Não, porque a gente vive em uma realidade, em uma sociedade de mudanças o tempo inteiro. Então, esse projeto e todos os projetos, eles precisam ser o tempo inteiro avaliados para saber se a gente está indo bem, se era isso mesmo, se não houve uma mudança que agora esse projeto precisa acompanhar. Então, é algo nunca acabado, porque a gente está sempre buscando a melhoria, buscando sempre o aperfeiçoamento. E aqui a questão do processo. A gente falou tanto em processo, educação é um processo, Falamos bastante. Depois está aqui de novo o Celso falando, Celso Vasconcelos. É um processo de planejamento participativo, tá? Ele não diz que é uma ação acabada, não, é um processo participativo. Então, o tempo inteiro a gente faz essa avaliação e implementa as mudanças que são necessárias. Então, ela aperfeiçoa e se concretiza na caminhada. Define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. Na hora que a gente está colocando em prática é que a gente vê o que está dando certo e o que não está. E a gente percebe se realmente aquela ação que a gente desenhou, ela é a efetiva, é a necessária para aquelas situações que a gente precisa.
E o fechamento aqui, olha, que interessante, é um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. A gente vai de uma forma baseada em teoria, baseada em uma metodologia devidamente planejada, a gente vai fazer uma intervenção na realidade. É exatamente isso. Existe regulamentação para o projeto político-pedagógico? Sim, existe. A regulamentação do projeto político-pedagógico a gente vai encontrar onde? Lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394 de 96, que diz o seguinte lá no seu artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, tá? Então a gente tem isso regulamentado por lei. E com base nisso que nós falamos ali, aquele conceito trazido pelo Celso Vasconcelos sobre o projeto político-pedagógico, essa conceituação que falamos, o que a gente pode dizer sobre a importância do docente conhecer o projeto político-pedagógico da instituição na qual ele está atuando, né, ou pretende atuar? Você consegue responder? Bem, vamos aqui. Por que o docente precisa conhecer o projeto político-pedagógico? A finalidade é porque nesse projeto, né, há indicação de metas, os objetivos da instituição, o caminho a ser trilhado, existe uma visão global ali sobre o que se quer para a educação e para a implementação das ações. Para que as ações aconteçam nessa mesma direção, todos têm que conhecer. Para que eu elabore o meu projeto específico de curso, eu preciso saber do projeto maior que está me trazendo essa diretriz de como que funciona essa educação. É como se a gente fizesse ali a comparação, já que estamos no judiciário, tá? Uma lei em relação à Constituição. Então eu não posso fazer uma lei sem conhecer o que diz ali a Constituição, porque eu posso ferir a Constituição e aí essa lei não vai ter validade qualquer. É mais ou menos nesse sentido. O Pedro Demo diz o seguinte: o projeto político-pedagógico possibilita rever e aperfeiçoar a oferta curricular, aprimorar expedientes avaliativos e também permite desafios estratégicos, como introduzir índices crescentes de melhoria qualitativa, experimentar didáticas alternativas, atingir posição de excelência, rever e aperfeiçoar a oferta curricular, aprimorar expedientes avaliativos. Quantas coisas a gente pode fazer a partir de um projeto político-pedagógico bem elaborado? A questão da avaliação contínua, a questão das nossas práticas, das metas, das finalidades, é uma possibilidade de melhoria constante, claro, desde que o projeto tenha sido feito de acordo ali com aquela realidade, e quando ele é feito de forma democrática, ele realmente tem a tendência de refletir mesmo o que se precisa ali para aquela realidade e ele vai ser um instrumento efetivo para produzir essa mudança que se precisa. A questão do processo histórico, tá? Um projeto político-pedagógico existe a partir da dinâmica social no qual está inserido, ou seja, não é um documento estanque, pronto e acabado, mas sim um instrumento que precisa de constante avaliação para os ajustes necessários em direção aos novos horizontes que surgem. Nesse aspecto, leciona o Moacir Gadotti, né? Trazemos aqui o Moacir Gadotti, ao dizer que todo projeto pedagógico da escola é também político. O projeto pedagógico da escola é, por si mesmo, sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola. Então, nós temos o nosso horizonte a ser atingido e o nosso projeto tem que sempre visar chegar lá, atingir esse horizonte. Então, vai ficar na nossa mente, eu espero, a partir desse curso. Quando a gente falar em educação, quando a gente falar em planejamento da educação, tudo isso vai nos remeter a processo. A gente lembrar que é sempre um processo, nunca pronto, acabado, finalizado. É sempre algo que nos convida para esse desafio de buscar o melhor. Trago aqui, por fim, uma outra definição, que é da Maria Alice Setúbal. Ela ensina que o projeto ele não começa de uma vez e já nasce pronto. Diz que, na verdade, ele é um processo em constante construção, que explicita propostas, situa obstáculos, estabelece relações, aponta metas e objetivos, vislumbra pistas para melhorar a situação.
Eu acho interessante essa definição na questão assim que um projeto ele vislumbra, a gente nunca tem certeza se o que a gente colocou ali vai ser o que mais se adequa. Então assim, a gente vislumbra, a gente sempre projeta pensando que aquilo ali seria o melhor. E aí cabe a nós nessa avaliação contínua verificar sobre a necessidade ou não de se fazer uma mudança. Bem, eu acredito que a partir dessas informações básicas, conceituais, agora a gente já tem condições de ver o projeto político-pedagógico do Sejude e compreender realmente como que foi construído, para que ele serve e qual a importância de a gente ter conhecimento do conteúdo desse projeto político-pedagógico para a nossa ação como docentes dentro do Sejude.